Uma amiga minha quer saber, será que tem como ler a orientação sexual de alguém no DNA? Para começar a responder a sua amiga, eu vou introduzir e explicar alguns termos comuns quando a gente fala de sexualidade, tá bom? Manda ver. Então, tem gente que sente atração por pessoas do gênero oposto e tem gente que sente atração por pessoas do mesmo gênero. Certo, nesse caso seriam heterossexuais e homossexuais, né? Isso mesmo, caso essas pessoas sintam atração apenas por um gênero, por toda a sua vida, a gente usa os termos heterossexual e homossexual. E dá pra pessoa se sentir atraída por mais de um gênero, então? Dá sim, inclusive, tem pessoas para quem essa atração oscila durante a vida. Ora se sente mais atraída por pessoas do mesmo gênero, ora se sente atraída por pessoas de outro gênero. Nesse caso, a gente usa o termo bissexual. Ainda assim, essas três categorias não parecem suficientes para abarcar toda a diversidade de orientações sexuais existente, por não levar em consideração a forma pela qual cada pessoa se identifica. Como assim? Nem todas as pessoas que, ao nascerem, foram reconhecidas como mulheres se identificam com o gênero feminino. E da mesma forma, nem todos os que foram reconhecidos como homens se identificam com o gênero masculino. Ah, você tá falando de pessoas transgênero, né? Exatamente. E além disso, também existem pessoas não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino necessariamente. Entende que quando a gente considera o gênero nessa classificação, a diversidade de combinações possíveis aumenta ainda mais? Nossa, entendo, com certeza. Mas agora que eu já sei os nomes, me fala um pouco sobre a genética disso tudo. Olha, muitos estudos buscam identificar se a orientação sexual de uma pessoa é determinada ou não por seus genes. As pesquisas existentes trazem informações interessantes, mesmo que seja utilizada apenas a classificação simplificada das pessoas em heterossexuais e homossexuais. Num estudo realizado nos Estados Unidos com 756 pares de gêmeos do mesmo sexo, os pesquisadores identificaram que a concordância era de 32% entre os gêmeos monozigóticos e de 13% entre os dizigóticos. Olha, eu sei que a gente falou de concordância nesse vídeo aqui, mas você me mata se eu não lembrar o que é isso? Claro que não, esses termos são difíceis de compreender mesmo. Eu vou explicar melhor. Entre os gêmeos idênticos, que possuem o mesmo material genético, quando um afirmava que era homossexual, o outro afirmava que também era, em 32 casos a cada 100 pares de irmãos entrevistados. Já os gêmeos não idênticos, que não possuem o mesmo material genético, quando um afirmava que era homossexual, o outro afirmava que também era, em 13 casos a cada 100 pares de gêmeos entrevistados. Fez sentido? Sim. Essa diferença sugere que irmãos com o mesmo material genético têm uma probabilidade maior de se autoafirmarem com a mesma orientação sexual. Entendi. Mas se teve só 32% de casos de concordância no caso dos gêmeos idênticos, então nem tudo é determinado pelos meus genes. Opa, pelos genes da minha amiga, né? Essa característica é tipo a produtividade do tomateiro, que você me contou que precisa de influência do ambiente? Esse é o raciocínio mesmo. Essa característica não é determinada exclusivamente pelo DNA, porque se fosse assim, todos os pares de gêmeos idênticos teriam a mesma orientação sexual. O fato de que existe discordância entre parte dos gêmeos idênticos indica que tem outros fatores que influenciam na definição da orientação sexual. Esse tipo de estudo não permite concluir, então, que existe um único gene da orientação sexual, ou até mesmo dois, mas indica que existem elementos no material genético que, em conjunto com o ambiente, determinam a orientação sexual da pessoa. Por esse motivo, podemos dizer que sentir atração por pessoas do mesmo gênero ou por pessoas de outros gêneros está no DNA. Mas eu acho que não era bem isso que você queria ouvir, né? É muito mais fácil a gente lidar quando tem as coisas já muito bem definidas. Depois dessa série de vídeos todos, acho que você percebeu a moral da história. Tem muito mais características influenciadas tanto pela genética quanto pelo ambiente, do que características definidas unicamente pela genética. Apesar disso, muita gente acha que a genética é um ultimato. O que está escrito lá é o que aparece nas nossas características. A gente chama isso, nos estudos de educação e genética, de determinismo genético. Pegou a visão? Peguei, sim. Essa coisa de determinismo genético, então, é que nem conto de fadas. Não existe. Pois é. E entender isso é tão importante para o nosso dia a dia, tipo quando a gente vai no médico, sabe? Ele pergunta histórico familiar. Ou então quando a gente recebe um resultado de um teste genético, tipo esses que vêm junto com aquele que tá super popular, aquele teste de ancestralidade. Nossa, pode crer, já até fiz um teste desse. Mas bom, obrigada pela essa conversa. É muito da hora saber dessas coisas.
Imagina, você não tem mais nenhuma curiosidade? Por enquanto, não. Eu tô digerindo tudo que a gente falou, mas qualquer coisa eu te mando mensagem, pode ser? Claro! Até uma próxima e qualquer coisa você sabe onde me encontrar. Até a próxima.